Que alegria! Estamos já na lição de número 5, quase na metade do nosso trimestre. E nessa semana estamos estudando a fé de Abraão. A justificação pela fé na vida de Abraão. Esse é o tema desta semana. Vamos para Romanos capítulo 4, onde Paulo destaca a fé de Abraão como um exemplo para a nossa salvação. Então, para entender esta fé de Abraão, nós temos que fazer algumas perguntas. A primeira delas, que para mim é básica, é a seguinte: o que não justificou ou não perdoou a Abraão? Porque Abraão era um pecador, mas ele foi considerado o pai da fé. Mas o que não foi suficiente para perdoar e justificar a Abraão? Esse é o primeiro tópico que nós temos que entender, não é? Uma coisa interessante é que não foi a lei que justificou Abraão. Porque em Romanos 4,15, tratando do assunto de Abraão, Paulo cita aquele famoso texto sobre a lei. Ele diz que a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há o quê? Transgressão. Ou seja, a lei não justificou Abraão, a lei apenas mostrou o pecado de Abraão, mostrou a sua transgressão. Ou não há lei, não há transgressão. Segundo ponto, decorrente desse, as boas obras não justificaram Abraão. Se você for para Romanos 4, 1 a 8, vai ver que Paulo discorre de forma brilhante, dizendo que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas porque ele creu, né? Um outro ponto, um terceiro ponto, o que não justificou Abraão, o que não perdoou Abraão, o que não salvou Abraão, foi que a circuncisão não justificou Abraão. Por exemplo, Romanos 4, verso 10, diz assim: como, pois, lhe foi atribuída, ou como ele foi justificado? Uma pergunta. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E então Paulo responde: não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, mesmo antes da circuncisão, Abraão já estava perdoado, já estava justificado, já estava escolhido por Deus. Ou seja, a circuncisão não justificou Abraão, porque ela fazia parte de algo importante, mas que não salvava. Ok? Então, o segundo bloco da lição: o que justificou Abraão? Então nós podemos dividir aquilo que não justificou. A circuncisão não justificou, a lei não justificou, as boas obras de Abraão também não o justificaram. Agora, o que o justificou? O que o salvou? O que o perdoou? Nós já vimos na semana passada o que significa justificação, que é Deus declarando o pecador, o injusto por causa dos méritos conquistados pelo sangue de Jesus. Agora, aqui nós temos o que foi feito para justificar Abraão. O que justificou Abraão? Segundo o grande bloco da nossa lição. Primeiro, Romanos 4,3 diz que ele foi justificado porque creu. Ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ele foi colocado como justiça. Então, a crença. Segundo lugar, Abraão foi justificado pela justiça de Deus. Gênesis 4, 5 a 8 e Gênesis 15, 6. Paulo repete esse verso. Gênesis 15, 6 diz assim: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Né? Terceiro ponto, em decorrência dos dois primeiros, foi justificado Abraão porque se submeteu à promessa de Deus. Romanos 4, verso 20, deixa isto bastante claro. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão não tinha ideia do que ia acontecer no futuro, mas ele creu na palavra de Deus, na promessa de Deus, do que ia acontecer no tocante a ele ser o pai de uma grande nação, no tocante à sua salvação também. Né? E por último, Abraão foi justificado porque exerceu fé no que Deus fez, não no que ele fez. Ele creu antes das coisas acontecerem. Romanos 4,16 diz assim: esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, Abraão creu, teve fé, e por isso ele foi justificado. É esse contraste que o apóstolo Paulo faz. Esse é o contraste. Isso aqui elimina uma porção de coisas. Abraão foi obediente a Deus, mas não foi a sua obediência que o salvou,
mas foi a graça de Cristo que o salvou. Isso aqui elimina um outro mito que alguns dizem, que no Velho Testamento a salvação era pelas obras, e no Novo Testamento a salvação é pela fé. Não. O Velho Testamento, a salvação também é pela fé, também é pela graça de Deus por meio da fé. Ou seja, não podemos dizer que a salvação no Velho Testamento era de um jeito e no Novo Testamento era de outro. Absolutamente não. Mas, e o exemplo claro está, por exemplo, no caso de Abraão. É verdade que depois Tiago toma o mesmo Abraão. E Tiago parece dar a entender que Abraão foi salvo por suas obras. Mas não é bem assim. Na verdade, tanto Paulo quanto Tiago estavam certos. Só que Paulo olha para o início da salvação. Quando Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Já Tiago olha para o resultado da salvação. Quando Abraão creu, foi justificado, mas ele continuou obedecendo a Deus, a ponto de levar o seu filho ao monte para ser sacrificado em obediência a uma ordem de Deus. Então, Tiago olha para o resultado da fé e Paulo olha para a causa da fé. Ambos estão certos, desde que olhados sobre a perspectiva correta. Portanto, pense um pouco nisso, que Deus lhe abençoe e que você possa transmitir bem essa lição amanhã para os seus alunos, fazendo um contraste entre a fé de Abraão, o que não levou Abraão à justificação, e o que levou a ele à justificação, que é a fé, que é a graça de Deus, que é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa vida. Que Deus abençoe, e a gente retorna aqui na semana que vem.